Bom dia, Laluano, tudo bem com vocês? Último dia do mês de julho já. Quem diria que nós íamos ficar tanto tempo assim em quarentena, né? Dia 31, aula número 37, e espero que esteja tudo bem com vocês, né? Eu estou muito bem aqui também, graças a Deus. Pessoal, nós vamos ler hoje mais um conto, tá? Lá no livro de leitura e produção de textos, lá na página 91, primeiro nós fizemos a leitura, fizemos exercícios de um texto de humor, de um conto de humor, né? O Olho Torto de Alexandre, lembra? Nós lemos, fizemos vários exercícios falando assim que ele tinha sido atacado por uma onça, aí ele acaba perdendo o olho dele pula para fora nesse ataque. Primeiro ele coloca o olho, só que o olho está virado para o lado de dentro, ele enxerga as coisas pela metade, e ele enxerga, como ele fala, os bofes, as tripas, né? Ele enxerga o irmão que já morreu, o pai que já morreu, a mãe que também já tinha falecido, né? Então aquele primeiro conto foi um conto de humor. Agora o livro nos traz um outro conto, o ex-macho da Taberna Minhota. Taberna, pessoal, é a mesma coisa que fosse um bar, tá? Uma lanchonete, um bar. E Minhota, que é um nome próprio. Então, seria assim, ó, o ex-mágico do bar, do restaurante, da lanchonete, Minhota, tá bom? Esse texto é um conto, certo? Ele pertence ao gênero discursivo conto fantástico. Recebe esse nome por quê? Porque é um conto baseado na ficção. Os fatos são inverossímeis. Os fatos não poderiam acontecer na vida real. É uma ficção, tá? A ciência não comprova, né? Não poderia comprovar nenhum desses fatos que nós vamos ler no conto aqui, certo? Então, aqui, lá na página 91, vamos que vamos então, pessoal. Você tem aqui uma ilustração ali, olha, mostrando a taberna, né? Certo? À noite, e ali o mágico e a cara dele de sofrimento, né? Olha a expressão facial dele, não está muito agradável não, certinho? Então vamos. O ex-mágico da Taberna Minhota. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. Hoje sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se às vicissitudes, através de um processo lento e gradativo de dissabores. Vicissitudes aí quer dizer mudanças, tá, pessoal? Então ele já começa falando, né, que o desconsolo maior dele é ser um funcionário público. Logo no início do conto ele já fala isso, né? Aliás, este não é o meu maior desconsolo, ele vai falar de outros desconsolos da vida dele. Bom, tal não aconteceu comigo. Fui atirado da vida sem paz, infância ou juventude. Um dia dei com meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da Taberna Minhota. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele, sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. O que poderia responder nessa situação uma pessoa que não encontrava a menor explicação para sua presença no mundo? Disse-lhe que estava cansado, nascera cansado e entediado. Sem meditar na resposta ou fazer outras perguntas, ofereceu-me emprego e passei daquele momento em diante a divertir a freguesia da casa com os meus passes mágicos. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos, que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Considerando não ser dos melhores negócios aumentar o número de fregueses sem o consequente acréscimo nos lucros, apresentou-me ao empresário do circo Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar. Antes, porém, aconselhou que se prevenisse contra os meus truques, pois ninguém estranharia se me ocorresse a ideia de distribuir ingressos graciosos para os espetáculos. Contrariando as previsões pessimistas do primeiro patrão, o meu comportamento foi exemplar. As minhas apresentações em público não só empolgaram multidões, como deram fabulosos lucros aos donos da companhia. A plateia, em geral, me recebia com frieza, talvez por não me exibir de casaca e cartola.
Mas quando, sem querer, começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam. Sobretudo no último número em que eu fazia surgir por entre os dedos um jacaré. Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades, transformava-o numa sanfona. E encerrava o espetáculo tocando o hino nacional da Cochinchina. Os aplausos estrugiam de todos os lados sob o meu olhar distante. O gerente do circo, a me espreitar de longe, danava-se com a minha indiferença pelas palmas da assistência. Notadamente, se elas partiam das criancinhas que me iam aplaudir nas matinês de domingo. Por que me emocionar se não me causavam pena aqueles rostos inocentes, destinados a passar pelos sofrimentos que acompanham o amadurecimento do homem? Muito menos me ocorria odiá-las, por terem tudo o que ambicionei e não tive, um nascimento e um passado. Com o crescimento da popularidade, a minha vida tornou-se insuportável. Às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações, julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava contra o mundo e os pássaros. Se, distraído, abria as mãos, delas escorregavam esquisitos objetos, a ponto de me surpreender, certa vez, puxando da manga da camisa uma figura, depois outra. Por fim, estava rodeado de figuras estranhas, sem saber que destino lhes dar. Nada fazia. Olhava para os lados e implorava com os olhos por um socorro que não poderia vir de parte alguma. Situação cruciante. Quase sempre, ao tirar o lenço para ossuar o nariz, provocava o assombro dos que estavam próximos, sacando um lençol do bolso. Se mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu. Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato das minhas calças, deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam. Vinham guardas, ajuntavam-se curiosos, um escândalo. Tinha de comparecer à delegacia e ouvir pacientemente da autoridade policial ser proibido soltar serpentes nas vias públicas. Não protestava. Tímido e humilde, mencionava minha condição de mágico, reafirmando o propósito de não molestar ninguém. Também à noite, em meio a um sono tranquilo, costumava acordar sobressaltado. Era um pássaro ruidoso que batera as asas ao sair do meu ouvido. Numa dessas vezes, irritado, disposto a nunca mais fazer mágicas, mutilei as mãos. Não adiantou. Ao primeiro movimento que fiz, elas reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos dos braços. Acontecimento de desesperar qualquer pessoa, principalmente um mágico enfastiado do ofício. Urgia encontrar solução para o meu desespero. Pensando bem, concluí que somente a morte poria termo ao meu desconsolo. Firme no propósito, tirei dos bolsos uma dúzia de leões e, cruzando os braços, aguardei o momento em que seria devorado por eles. Nenhum mal me fizeram. Rodearam-me, farejaram minhas roupas, olharam a paisagem e se foram. Na manhã seguinte, regressaram e se puseram assintosos diante de mim. "O que desejam, estúpidos animais?" eu gritei indignado. Sacudiram com tristeza as jubas e imploraram-me que os fizesse desaparecer. "Este mundo é tremendamente tedioso", concluí. Não consegui refrear a raiva. Matei-os todos e me pus a devorá-los. Esperava morrer, vítima de fatal indigestão. Sofrimento dos sofrimentos, tive imensa dor de barriga e continuei a viver. O fracasso da tentativa multiplicou minha frustração. Afastei-me da zona urbana e busquei a serra. Ao alcançar seu ponto mais alto que dominava o escuro abismo, abandonei o corpo ao espaço. Senti apenas uma leve sensação da vizinhança da morte. Logo me vi amparado por um paraquedas. Com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à cidade, onde minha primeira providência foi adquirir uma pistola. Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido.
Puxei o gatilho à espera do estampido, a dor da bala penetrando na minha cabeça. Não veio o disparo, nem a morte. A Mauser se transformara num lápis. Mauser é arma, tá? A arma de fogo se transformara num lápis. Rolei até o chão soluçando. Eu, que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência. Uma frase que escutara por acaso na rua trouxe-me nova esperança de romper em definitivo com a vida. Ouvira de um homem triste que ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Não me encontrava em condições de determinar qual a forma de suicídio que melhor me convinha, se lenta ou rápida. Por isso empreguei-me numa Secretaria de Estado. 1930, ano amargo. Foi mais longo que os posteriores à minha primeira manifestação que tive da minha existência ante o espelho da taberna minhota. Não morri, conforme eu esperava. Maiores foram as minhas aflições, maior o meu desconsolo. Quando eu era mágico, pouco lidava com os homens. O palco me distanciava deles. Agora, obrigado a constante contato com meus semelhantes, necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causava. O pior é que, sendo diminuto meu serviço, via-me na contingência de permanecer à toa horas a fio. E o ócio levou-me à revolta contra a falta de um passado. Porque somente eu, entre todos os que viviam sob os meus olhos, não tinha alguma coisa para recordar? Os meus dias flutuavam confusos, mesclados com pobres recordações, pequeno saldo de 3 anos de vida. O amor que me veio por uma funcionária, vizinha de mesa de trabalho, distraiu-me um pouco das minhas inquietações. Distração momentânea. Cedo retornou o desassossego, debatia-me incertezas. Como me declarara a minha colega, se nunca fizera uma declaração de amor e não tivera sequer uma experiência sentimental? 1931 entrou o teste, com ameaças de demissões coletivas na secretaria e a recusa da datilógrafa em me aceitar. Ante o risco de ser demitido, procurei acautelar meus interesses. Não me importava o emprego, somente temia ficar longe da mulher que me rejeitara, mas cuja presença me era agora indispensável. Fui ao chefe da seção e lhe declarei que não podia ser dispensado, pois tendo 10 anos de casa, adquirira estabilidade no cargo. Fitou-me por algum tempo em silêncio. Depois, fechando a cara, disse que estava atônito com meu cinismo. Jamais poderia esperar de alguém com 1 ano de trabalho ter a ousadia de afirmar que tinha 10. Para lhe provar não ser leviana a minha atitude, procurei nos bolsos os documentos que comprovavam a lisura do meu procedimento. Estupefato, deles retirei apenas o papel amarrotado, fragmento de um poema inspirado nos seios da datilógrafa. Revolvi ansioso todos os bolsos e nada encontrei. Tive que confessar minha derrota. Confiara demais na faculdade de fazer mágicas e ela fora anulada pela burocracia. Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago, não consigo abandonar a pior das ocupações humanas. Falta-me o amor da companheira de trabalho, a presença de amigos, o que me obriga a andar por lugares solitários. Sou visto muitas vezes procurando retirar com os dedos do interior da roupa qualquer coisa que ninguém enxerga, por mais que atente à vista. Pensam que estou louco, principalmente quando atiro ao ar essas pequenas coisas. Tenho a impressão de que é uma andorinha a se desvencilhar das minhas mãos. Suspiro alto e fundo. Não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. Por instantes, imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes, encher a noite com fogos de artifício, erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris. Um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo a outro, e os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas. Murilo Rubião, O Pirotécnico Zacarias e Outros Contos, São Paulo, Companhia das Letras, 2006. Quem é o autor?
Murilo Eugênio Rubião nasceu em 1916 em Silvestre Ferraz, cidade que atualmente tem o nome de Carmo de Minas. Formou-se em Direito, mas trabalhou como professor, jornalista e no rádio, além de ter vários cargos políticos, como assessor do presidente Juscelino Kubitschek. Ao lado de J.J. Veiga e Moacir Scliar, foi considerado um dos maiores escritores de literatura fantástica brasileira. Faleceu em Belo Horizonte em 1991. Aí você tem a literatura fantástica, né? Então, o conto fantástico que pertence à literatura fantástica. O que é a literatura fantástica? É um gênero literário muito comum na América Latina, com importantes escritores como Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa. Trata-se de uma narrativa de ficção, cujos elementos geralmente incorporam fatos inverossímeis, ou seja, fatos que não são possíveis de serem acreditados. Você não pode acreditar, você não consegue acreditar nesses fatos. Acontecimentos ou personagens desconhecidos na realidade, ou cuja existência não é comprovada cientificamente. Alguns críticos literários denominam o gênero como realismo mágico. É o que acontece aqui na nossa história, né? O nosso personagem, que também é narrador, ele já começa fazendo uma mágica, né? E essa mágica inicial dele, pertence realmente aqui ao conto fantástico. Ele tira o gerente do restaurante do bolso, como se fosse possível a gente retirar uma pessoa de dentro do bolso. Mas graças a isso ele consegue um emprego de mágico no restaurante. Só que ele também não se dá bem. Depois ele consegue um emprego no circo, mas também não é o que ele queria. Na realidade o que ele queria era se matar, mas nem as tentativas de suicídio dele ele consegue ser bem sucedidas, né? Primeiro ele tira leões, né? Ele cria leões ali que saem e faz com que os leões, fala para os leões que ameacem, né? Que o matem, que o comam vivo, mas os leões não querem saber de nada. Os leões são mansos, só farejam e não fazem nada com ele. Depois ele tenta pular de paraquedas, mas não adianta porque o paraquedas abre. Ele vai para a casa dele, tenta colocar uma arma no ouvido, mas não tem problema porque a arma também não dispara, né? Aliás, a arma acaba virando uma outra coisa aí, acaba virando flores, né? Enfim, ele não consegue nada disso. Até que ele ouviu alguém falar que quem quisesse morrer era só virar um funcionário público. Funcionário público por quê? Porque existe a ideia de que o funcionário público é uma pessoa que trabalha assim, pouco, lentamente, que faz todo dia a mesma coisa, ou seja, que leva uma vida monótona, sem risco. Aí ele consegue um emprego como funcionário público, mas também não se dá bem, a não ser pela datilógrafa que trabalha ao lado dele, por quem ele tem ali uma paixão, né, que não é correspondido, certo? E no final do conto, o que acontece? Pensam que eu estou louco, tá? Principalmente quando ela tira ao ar essas pequeninas coisas, coisinhas que ele vai tirando do bolso, né? Lenço, moedinha, alguma coisa. As pessoas pensam que ele é louco, né? Tenho a impressão de que é uma andorinha se desvencilhar das minhas mãos, suspiro alto e fundo. Ele também consegue tirar pássaros aí de dentro do bolso. E aí termina o conto ele falando assim, ó, não me conforta a ilusão, serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. Na realidade ele gostaria de viver em um mundo mágico, né? Mas no final o que a gente percebe é que ele não passa de um louco, né? Um louco contando como foi a história de vida dele, certinho? Eu acho que dá tempo, pessoal, de fazer pelo menos 1 ou 2 exercícios. Então vamos lá, ó. Lá na página 96, releia o trecho a seguir. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se às vicissitudes, através de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. O que significa vicissitudes? Essa já é a letrinha A aí, tá? Então coloca aí no seu livro a data de hoje, né? Vamos completar aí esses exercícios com bastante capricho, com atenção. Quando voltarmos para as aulas presenciais, aí eu passo o visto no livro, certo? Então a primeira perguntinha ali, vicissitudes. Vicissitudes, pessoal, quer dizer mudanças, tá?
As mudanças que acontecem na nossa vida são as nossas vicissitudes. Então, página 96, 1A. Lá no trecho em verde, no quadrinho verde, ele fala assim, olha, desde meninice acostumou-se às vicissitudes, acostumou-se às mudanças, acostumou-se às situações de instabilidade. Situações de instabilidade. O que quer dizer isso? Situações em que o nosso dia a dia sofre aí alguma mudança. Podemos dizer que essa pandemia é uma vicissitude, né? Essa pandemia é uma situação de instabilidade. Nunca tínhamos passado por isso e não é fácil, né? Você viver aí nesse período de pandemia, certo? Sobreviver, viver, né? Ficar saudável, ficar confinado, né? Que outra palavra no trecho tem sentido semelhante? Se você reler o texto, você vai ver que a palavra dissabores é um sinônimo para vicissitudes. Segundo o narrador, o que acontece com as pessoas mais velhas? O legal com as pessoas mais velhas, segundo o narrador, né, é que elas se acostumam, né? Elas não reclamam tanto e elas se acostumam com os problemas. O que mais? Elas estão dessa forma, por elas já terem passado por mais problemas e terem se acostumado com mais problemas, elas estão mais preparadas para o sofrimento. Isso tudo é de acordo com o narrador, com o autor, com o narrador, né? No conto de Murilo Rubião, o personagem começa, aqui já é o número 2. O personagem começa a fazer mágicas involuntariamente, ou seja, objetos e seres começam a sair dos seus bolsos ou de suas mãos quando ele as movimenta. Por isso ele passa a trabalhar como mágico. A partir de que ponto no texto entende-se que as mágicas do personagem não são intencionais? Logo no começo, pessoal, ele tira do bolso, lembrando que é um conto fantástico, né? Ele tira do bolso o dono do restaurante. Então, quando ele fala assim, ó, a partir de que ponto no texto entende-se que as mágicas do personagem não são intencionais? Logo no início, que ele tira do bolso o dono do restaurante, e esse fato aqui acaba fazendo com que ele seja contratado pelo restaurante. E acaba sendo contratado pelo dono para trabalhar no restaurante como mágico, né? Letrinha B. 2A. Letrinha B. O narrador conta, às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente. Eu vou até escrever a palavra aqui, ó. Cismativamente. Então, olha, lembra-se quando nós estudamos prefixos e sufixos? O que você tem aqui, ó? O radical cisma, depois você tem aqui dois prefixos, dois sufixos, este e este daqui, tá? Agora vem uma explicaçãozinha. Então, às vezes, sentado em algum café, olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. A palavra destacada é um neologismo, ou seja, ela foi inventada, ela foi criada pelo autor e tem origem no verbo cismar, tá? O que significa no contexto? Ficar cismado, ficar preocupado. É a letrinha, não tem letrinha, tá? É só preocupado. Ficar cismado, ficar preocupado. Olhar cismativamente é olhar preocupadamente. Lembrando que é um neologismo. Sempre quando você inventa uma palavra, tudo que é neo aqui, o prefixo neo é novo, tá?
Quando você inventa uma palavra, você está criando um neologismo. 3. A plateia, em geral, me recebia com frieza, talvez por não me exibir de casaco e cartola. Mas quando, sem querer, começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam. Está implícito que A. Todo mágico deve apresentar o número em que ele tira o coelho da cartola. B. Um dos papéis do mágico é agradar seu público assim que chega ao palco. C. As roupas de um mágico são importantes para o sucesso de sua apresentação. E D. Apesar de não ser o estereótipo de um mágico, o protagonista conseguia agradar a plateia. Estereótipo aí, pessoal, é padrão, um modelo, sabe? Aquele modelo de mágico. E essa é a letrinha certa, tá? Então, exercício 3, a letrinha certa é a D. Por quê? Só retomar um pedacinho aqui, ó. Quando ele começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, então, apesar dele não ser um padrão de mágica, que não usava cartola, etc., ele conseguia agradar a plateia. Certo, pessoal? Eu vou parando por aqui então, tá? Depois eu deixo com vocês a lição de casa. Um bom fim de semana para todos. Beijo.